Bom, beleza, vamos para a nossa segunda aula então. Agora já fizemos a introdução. Vamos direto agora ao assunto acentuação gráfica. Então, beleza, sempre que a gente vai fazer a acentuação de uma palavra, a gente tem que prestar atenção o quê? Na separação das sílabas. Depois que a gente separa, classifica a sílaba tônica, que é para saber qual é aquela que tem mais estresse, que tem mais força. E depois a gente vê a terminação da palavra, se é com A, com E, com O, em e ens, ou se é um ditongo. Isso é muito importante também para a gente saber quando uma palavra é acentuada ou não. Então, para fazer a acentuação, precisamos ver a sílaba tônica e a terminação das palavras. E como sabemos também que toda regra há uma exceção, é bom ficar muito atento com as exceções das regras. Pois se a gente vê somente a regra e não prestar atenção na exceção, se torna muito fácil errar uma palavra que tem acento ou que não tem acento. Na acentuação também você tem que ter o conhecimento disso aqui, ó, de ditongo, tem que identificar. Dependendo de onde o ditongo esteja na palavra, vai ser acentuado ou não. E dependendo também se ele é crescente ou decrescente, ele vai ser acentuado ou não. Então, isso aqui é muito importante para a gente saber quando vai acentuar uma palavra. Outra coisa que é muito cobrado em provas é essa aqui, regras diferentes. A regra que acentua uma palavra não é a mesma regra que acentua outra palavra. Por quê? Temos um monossílabo tônico e um adissílabo tônico. É a mesma regra? Não, são regras diferentes porque são a separação das sílabas. A gente pode ver que uma tem duas sílabas, a outra é uma monossílaba tônica. Então isso também a gente tem que levar muito em consideração. Sempre prestando bem atenção. As regras são diferentes quando há um número de sílabas diferente, quando a classificação das sílabas tônicas também são em sílabas diferentes. Então a gente tem que ficar muito atento quanto a isso. Então, passando essa breve introdução, vamos agora à acentuação gráfica. Oxítonas e monossílabos tônicos. Quando acentuar? Vamos partir aqui da primeira regra. Então, são acentuados os monossílabos tônicos terminados em A, E, O. Somente. Então, se a gente for perceber, todos os monossílabos tônicos terminados em vogais, não semivogais, I e U, não acentua. A, E, O, acentua. Então é isso, primeira regra. Monossílabos tônicos terminados em A, E e O tem acento. Observação, não importa se está acompanhado do S ou não, o plural não influencia na acentuação. Então se temos A, E, O acompanhado de S ou não, pode colocar o acento, que é obrigatório. Segunda regra dos monossílabos tônicos. Todos os monossílabos tônicos terminados em ditongos abertos, EL, EI, OI, são acentuados também. Independente também do S ou não. Então, se tiver um monossílabo tônico terminado nesses ditongos abertos aqui, eles serão acentuados. Vamos fazer os exemplos. Então, aqui estão os exemplos. Véu, réu. Podemos perceber que aqui tem o ditongo aberto, então acentua. Então, os ditongos abertos são aquela pronúncia mais aberta, como eu havia dito antes na questão das vogais e semivogais. Então, é isso aqui. Ditongo aberto, mete o acento. As oxítonas terão apenas uma diferença bem pequena, que a gente acrescenta em e ens, além de a, e, o em e o ens. Observação, oxítonas e monossílabos tônicos são regras diferentes. Então, se houver uma questão perguntando palavras tais pertencem à mesma regra, se uma for um monossílabo tônico e a outra for uma oxítona, por mais que a sílaba tônica seja a última, mas não é a mesma regra. Então é isso, a regra das oxítonas, A, E, O, em e ens, são acentuadas. Exemplo, sofá, refém, armazéns, além, tudo que termina em A, E, O, em e ens, são acentuados na primeira regra. Vamos passar para a segunda regra aqui das oxítonas. Então, na segunda regra das oxítonas, todas as palavras terminadas em ditongos abertos, el, ei, oi, também serão acentuadas. Papéis, fiéis, chapéu. Então, independente se tem o S ou não, o acento vem, porque o plural não influencia na palavra. Então, pode colocar o acento que é obrigatório, com S ou sem S, terminado em el, ei, oi. São os ditongos abertos da oxítona. E para relembrar, as oxítonas não são acentuadas pela mesma regra do monossílabo tônico. São regras diferentes. Chá é um monossílabo tônico. Fiéis é um dissílabo tônico. Então tem duas sílabas, então são regras diferentes. Paroxítonas.
As paroxítonas, elas são as que têm a penúltima sílaba tônica. A regra é, todas as palavras que terminam em A, E, O, em e ens não são acentuadas. Então, se a gente for observar, é o contrário das oxítonas. As oxítonas terminadas em A, E, O, em ens são acentuadas e as paroxítonas não são acentuadas se terminarem em A, E, O, em e ens. Então, vamos lá. Então é isso. A primeira regra, terminadas em A, E, O, em e ens, não acentuar. A segunda regra diz que palavras paroxítonas terminadas em ditongos também são acentuadas. Não importa se são crescentes ou decrescentes, eles são acentuados. Tá, então eu tenho aqui 3 exemplos para explicar isso daqui. E ainda falta uma regrinha ainda que é muito importante também para não cometermos nenhum erro. Eu vou explicar isso daqui e a gente vai nela. Olha só, palavra mata. Bom, então ó, primeira regra, A, E, O, em ens, não acentuar. Então mata não tem acento. Sem acento. Vírus não termina nessas letras aqui. E é uma paroxítona. Então ela é acentuada. Série. Isso aqui a gente é importante não confundir. Você pode perceber que tem um E aqui, mas que tem um I também. Então se tem um E e um I, é terminada em ditongo. Não é terminada em E, que não acentua. É terminada em ditongo, que é essa segunda regra, terminados em ditongos. Crescentes ou decrescentes, não importa o sentido. Se for um ditongo, é acentuada. Então tá aqui. Série é acentuada. Então quando vemos uma palavra terminada em E, a gente não pode sair, não, essa daqui a regra não acentua. Não. Você tem que olhar para o que vem antes, se tem outra vogal. Se for uma vogal, é classificada em ditongo. Então se enquadra na segunda regra aqui e aí mete o acento. Bom, em consonância com a nova regra, as paroxítonas que tragam ditongo aberto não são acentuadas. Mas é o seguinte, a gente não pode confundir com essa regra aqui. Essas que não tragam ditongo, em sua composição na paroxítona, nela mesma, por exemplo, na sílaba tônica que indica que é a paroxítona. É a penúltima sílaba que tem o ditongo aberto. Então, se for assim, não acentua. Então, está aqui um exemplo, a palavra heróico. Esse oi é um ditongo aberto. Então, ele não vai ser acentuado. Por quê? Porque essa daqui ó, é a sílaba que caracteriza essa palavra ser uma paroxítona. Então, é por esse motivo que essa palavra não é acentuada. Então, se ela terminar em ditongo, acentua. Se o ditongo tiver na sílaba da paroxítona, ou seja, na penúltima, aí não acentua. Então, a palavra herói, se for só herói, ela é acentuada, porque é uma oxítona terminada em ditongo aberto. Então, ela é acentuada. Agora, se eu colocar heróico, ela vira uma paroxítona, então não é acentuada. Já cai nessa nova regra aqui. Então, por esse motivo, ela não é acentuada. Paroxítonas terminadas em ens, não são acentuadas. Mas se terminar em en, aí sim são acentuadas. Então, a palavra hífen é acentuada por esse motivo, que ela não termina nem em, nem ens. Não é o ns, é apenas o en. Então é bom deixar isso bem claro para a gente acentuar corretamente essa palavra. Existe um caso também que a gente deve ter o conhecimento dele, certo? Que são as paroxítonas eventuais ou aparentes. Essa regra a gente não deve ver ela, a não ser que a questão mencione isso. Caso contrário, nem pense em fazer isso aqui porque vai dar errado. Por exemplo, aqui um exemplo de paroxítona aparente. Então, essa paroxítona aparente ou eventual é o seguinte, a gente separa aqui, ó, história. Essa é a maneira que a paroxítona eventual aparente é vista. Então, caso a questão peça, pode sim haver essa possibilidade, mas caso não fale, desconsidere isso daqui e faça normal. Regra das proparoxítonas. Bom, essa regra é a mais tranquila, a mais fácil. Porque se você identificar que uma palavra é proparoxítona, ela vai ter acento independente da terminação, do número de sílabas, do que for. É proparoxítona,
é acentuada. Então, um exemplo de uma palavra acentuada: página. Tem 3 sílabas e ó, tá aqui ó, sílaba tônica, 1, 2, 3, proparoxítona. Então, pela regra, essa palavra é acentuada, assim como todas que estão nessa configuração aqui de proparoxítona. Essa palavra antônimo, tá aqui ó, sílaba tônica, 1, 2, 3, 3 sílabas até aqui, então a gente sabe que é uma palavra proparoxítona. São 4 sílabas no total, mas a sílaba tônica está aqui, ó, sendo a terceira de trás para frente. Beleza? Então é isso. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Hiato. Já sabemos que o hiato ele é formado por vogal mais vogal, ou quando a gente tem a separação de duas vogais em sílabas diferentes. Então isso é o hiato. A regra geral dessa acentuação diz que devemos acentuar I e U tônicos em hiatos com vogal ou ditongo anterior, formando sílabas sozinhos ou com S. K-I, a gente separa aqui, ó, o I está sozinho, então ele é acentuado. Egoísta, egoísta. O I está acompanhado do S, então também pode ser acentuado normal, ele está em uma sílaba sozinho. Agora é o seguinte, se eu tiver, por exemplo, aqui, K-I, já não acentua, porque o I está sozinho numa sílaba, porém ele não está acompanhado de S. Então, se não tiver acompanhado de S, não acentua. Se for qualquer outra consoante, não vai acentuar, beleza? Tem que ser o I sozinho, o U sozinho, ou o I e o U acompanhado do S, que aí sim que é acentuada. A palavra balaustre, esse U também é acentuado, porque ele é um U acompanhado de S em uma sílaba sozinho. Um detalhe é que não precisa se preocupar quanto à classificação tônica das palavras. Então aqui, ó, essa palavra é uma oxítona, mas está acentuada porque ela tem um I sozinho. Essa palavra aqui, ela é uma paroxítona, mas ela está acentuada porque tem um I acompanhado do S. Então, por isso, a gente não precisa se preocupar quanto à classificação das sílabas. Se houver um I sozinho, ou acompanhado de S, ou um U sozinho acompanhado de S, vai ser acentuado. Um outro lembrete: palavras com letras vogais repetidas, elas não são vistas nem como ditongo e nem como hiato. Então, por isso, não precisa acentuar nenhuma delas. Como toda regra há uma exceção, vamos para a exceção aqui, a primeira exceção do hiato. Todo hiato seguido de NH, ele não é acentuado, por mais que a vogal esteja sozinha. Se tiver o I ou o U sozinhos, eles não são acentuados se tiver logo após aqui o NH. Porque esse NH ele vai anular esse acento. A primeira exceção do hiato então é essa, não acentuar I e U se tiver um NH depois deles. Temos um exemplo aqui. Ra, in, nha. Esse I aqui está separado numa sílaba, mas tem um NH aqui, então não coloca o acento no I, já anula o acento dele. Mo, in, nho. Tem o I e tem o NH seguido, então também já não é acentuado, porque o NH vai anular esse acento aqui. A segunda exceção é o I ou o U tônicos que venham após um ditongo decrescente também perde o acento, não é acentuado. O exemplo disso é a palavra feiura. Na palavra feiura, o U está sozinho aqui, ó. Porém, a gente vê que existe um ditongo decrescente, que é o quê? Vogal para semivogal, tá? De forte para o fraco. Então ele é um ditongo decrescente, não é acentuado esse U aqui. Então ele perde o acento dele porque o ditongo decrescente também anula isso, anula o nosso acento. Agora, se for uma palavra que tenha um ditongo crescente, aí pode acentuar normal. Tá aqui, guaíra, olha só, guaíra. Esse I aqui, ó, tem antes dele um ditongo crescente, que é o U, um semivogal, o A é a vogal. Então, do mais fraco para o mais forte, crescente. O I, se estiver sozinho, então pode meter o acento nele sem medo. A palavra Piauí, ele é acentuada porque esse I aqui, ó, porque ele é a última sílaba. É um I sozinho e tônico, então ele é acentuado. Então, sempre que houver
Um I ou U sozinho pode ser aqui também na última sílaba. Ele vai ser acentuado. Agora os acentos diferenciais. A própria palavra já disse, diferenciais. São usados para diferenciar uma palavra da outra. No caso, seriam umas paronomásias, aquelas palavras que se parecem na escrita, mas o acento muda elas. Exemplo, maçã, massa e por aí vai. Esse tipo de palavra. Pôde do verbo poder. Então, essa palavrinha aqui, ela tem acento quando está no pretérito, ou seja, o passado. Ele pôde. Então, é acentuada. Isso aqui cai muito em prova. E o pode, que é o presente, ele pode. Então é o presente que está acontecendo agora, ele pode. Ele pôde, já passou, já. Então isso é a diferença. O pretérito é acentuado, o presente não é acentuado. Por, verbo, por, e por, da preposição por. Então assim, ele vai por, desse verbo por. Essa é a situação que ele é acentuado, quando é um verbo. Agora, quando é uma preposição, você vai por onde? Então, esse por do por onde é o mesmo por do porquê. Então, ele não tem acento, porque ele é uma preposição. Né? Existem os porquês que a gente vai estudar, e esse por aqui pertence a um desses porquês, que a gente vai saber, é uma preposição. Então, esse por não é acentuado. O por do verbo, sim, é acentuado. Tem. Tem é um plural. Então ele tem acento. Tem no plural, tem acento. Tem no singular, não possui acento. Então essa é a diferença. Plural acentua, singular não acentua. Vamos falar agora sobre as palavras que não trazem mais o acento diferencial. A maioria das palavras foram abolidas. Pela aqui, do verbo, é do verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, nós pelamos. E o pela, por exemplo, aqui, vou pela rua, preposição mais artigo. Vou por a, vou pela, é uma junção de preposição mais artigo. Polo e polo. Polo de polo esportivo, né, que vem do esporte. E polo de por mais o. Exemplo aqui, vou pô-lo no lugar. Né? Então seria um por mais lo. É isso aqui que é o polo. Pelo, verbo, pelo, substantivo. Esse pelo é o mesmo desse pela, que é o verbo pelar. Eu pelo, tu pelas, né? Então é isso aqui. Pelo é do substantivo pelo, pelo de cachorro, pelo de gato. Então é isso. Pera, fruta, aquela fruta que todo mundo conhece, é pera. E pera. Esse pera aqui é uma preposição arcaica. Fala, peraí, peraí, pera. Do me espera, no caso, né? Então é isso. Bom, tendo acabado o assunto de acentuação gráfica, vamos falar aqui sobre os principais acentos. Quando a gente fala em acento, a gente não só fala em acento agudo. Se tiver um texto lá, procure as palavras que estão erroneamente acentuadas ou que não possuem acento. Você não vai procurar só o que tem acento agudo, você tem que procurar crase, tem que procurar acento agudo, procurar acento circunflexo. Não pode só fechar os olhos para ver só acento agudo. Tem que achar tudo. Tem que procurar tudo, todas as possibilidades de acentuação. E isso é um lembrete. Então, você tem que procurar crase, que é o acento grave, acento agudo e o acento circunflexo. Outro detalhe importantíssimo, que é a pronúncia correta das palavras. Nós temos que saber as pronúncias corretas das palavras. Um exemplo aqui é a palavra recorde. Muitas pessoas falam recorde, não é recorde, e sim recorde. Rubrica. Muitas pessoas falam rúbrica, mas o certo é rubrica. Então a gente tem que estar bem atento nisso, porque se vacilar, se falar rúbrica, ela é uma proparoxítona. Se falar rubrica, ela é uma paroxítona, e ela é uma paroxítona e não uma proparoxítona. Então, se colocarmos a sílaba tônica em outro lugar aqui, já complica, já não é mais o que ela é, e a gente pode errar uma questão na prova. Então isso é muito importante saber. Ínterim, e não é interim, é ínterim, a sílaba tônica é essa daqui. Gratuito, a palavra correta é essa, gratuito, não é gratuito, não é um hiato. A gente pode perceber que se falar gratuito, vira um hiato, então tem que acentuar, mas ela não é acentuada. Então,
a palavra gratuito, ela não tem acento porque a sílaba tônica é tu. Gratuito. Então ela se torna um ditongo. Ibero. Essa palavra aqui não é íbero, e sim essa daqui. Essa daqui é a sílaba tônica. Então a gente tem que estar bem atento nisso. E existem centenas de outras palavras que temos que saber a pronúncia correta delas. Porque pela sílaba tônica é possível sim fazer uma acentuação gráfica errada, acentuando ou deixando de acentuar. E as palavras de dupla prosódia. Como eu falei no início da aula, o acento tônico e o acento gráfico. O acento tônico é o acento prosódico, que é aquele que só existe na fala. Exemplo aqui, a palavra, essas duas palavras aqui, ó. Amém, né, que é do amém, rezei, amém, concordo. E o amém, do verbo amar. Então são duas palavras parecidas, porém uma tem a sílaba tônica aqui e a outra tem a sílaba tônica aqui, ó. Uma é uma paroxítona, a outra é uma oxítona. São regras diferentes que faz com que ela seja acentuada ou não. A regra diz que paroxítonas terminadas em não são acentuadas, mas já as oxítonas terminadas em já são acentuadas. Então, por um erro de pronúncia, a gente pode acabar acentuando ou deixando de acentuar uma palavra. Manha, manhã. Massa, maçã. Válido, válido. Então é importante saber a pronúncia correta, qual é a sílaba tônica de cada uma dessas palavras para que haja também a acentuação delas corretamente. Então beleza, por aqui a gente encerra esse assunto de acentuação gráfica e agora vamos estudar os hífens.